Insatisfeito com a corrupção no país e as condições da saúde, educação, segurança e transporte, um grupo de mães promoveu uma manifestação em Belo Horizonte. Os filhos acompanharam as mães no protesto, que começou na Praça Tiradentes e seguiu encaminhada até a Praça Floriano Peixoto. Participantes da comunidade chamada Padecendo no Paraíso, as mulheres lançaram a campanha Eu Mudo Brasil e chamaram o protesto de hoje de Inconfidência Materna. Seguindo a tradição, a cidade de Ouro Preto se transformou hoje, simbolicamente, na capital de Minas Gerais para a entrega da Medalha da Inconfidência. A cerimônia foi marcada pela presença popular, por protesto e por polêmicas. A solenidade teve início com a revista da tropa militar feita por Fernando Pimentel. Logo depois, o governador prestou homenagem a Tiradentes, acendendo a pira da liberdade. O homenageado do dia foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que recebeu o grande colar da Inconfidência, a maior condecoração da solenidade. Lewandowski abriu mão de ser orador do evento, como de costume, e não se pronunciou. Ele foi citado no discurso de Pimentel. Quis o destino que estivéssemos hoje homenageando com o grande colar da Ordem da Inconfidência um homem cuja trajetória pública dialoga com o tempo presente e também com todos os tempos. De camisas pretas, os profissionais da educação do estado tomaram conta da Praça Tiradentes. Eram pelo menos 1000 manifestantes. Quando o candidato Fernando Pimentel assumiu o compromisso de pagar o piso, de reorganizar a carreira, e 100 dias depois do seu governo, essa promessa ainda não está cumprida. Nós estamos assumindo o compromisso de, no prazo de 4 anos, chegarmos ao piso. Eu acho que está indo bem, nós vamos conseguir estabelecer um bom acordo com os professores. As manifestações são naturais. Pimentel disse que busca em seu governo a liberdade com justiça. E lembrou o ex-presidente Tancredo Neves. Eu acho que é um dos exemplos que nós devemos ter em mente. Um homem afeito à lei, à democracia, ao respeito às instituições e foi um guerreiro quando foi necessário. A cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência comemora 64 anos de existência. Ao todo, 141 pessoas foram homenageadas, entre elas políticos, chefes de poderes do Estado e da União. A homenagem que movimentou os bastidores da solenidade foi a entrega da medalha para um dirigente do Movimento Sem Terra. Agradeço ao Conselho Permanente. Essa medalha não é pessoal, é para todos os lutadores de movimentos sociais. Por isso que é bom ele estar aqui também, né? Porque os movimentos sociais não devem, não podem, nunca serão subservientes a ninguém. Ele sabe perfeitamente quem que quer o progresso social, econômico, político, cultural e quem não quer. No centro de Belo Horizonte, um grupo de manifestantes protestou nesta manhã. De acordo com os organizadores, o protesto foi contra a entrega da Medalha da Inconfidência para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e para o presidente do MST. Segundo a Polícia Militar, a estimativa é que cerca de 100 manifestantes compareceram ao ato. Como eles não bloquearam o trânsito, como é feriado, não houve prejuízo para os motoristas. E para falar sobre esse dia marcado por homenagens e polêmicas, eu recebo o nosso comentarista político, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Nós falamos aí durante a semana, né, que essa cerimônia seria diferente e realmente foi, né? Boa noite, Monique. Boa noite. É realmente uma cerimônia diferente. Diferente em vários aspectos. Primeiro, pela participação popular. O povo pode chegar mais próximo onde estava ocorrendo a solenidade. Segundo, pela medalha ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Terceiro, porque houve uma quantidade menor de medalhas esse ano, 141 medalhas contra 200 e tantas dos anos anteriores. Tudo isso fez com que essa cerimônia fosse diferente. E assinalada, sobretudo, pela discurso mais denso politicamente, cheio de metáforas, mas com muita densidade política, do governador Fernando Pimentel. Agora, em relação a essa cerimônia aberta ao público, né, tem um simbolismo também, né? Exatamente isso. É de trazer, popularizar um pouco mais a cerimônia do 21 de abril, da Inconfidência Mineira. Essa cerimônia ela foi sempre marcada por um festejo pomposo, com uma cerimônia muito festiva. Com personalidades, famosos, muito, né? Exatamente. Gente da cultura, de fora daqui. E agora esse governo está propondo uma coisa mais modesta, mais condizente, digamos, com modos facientes, com o modo de viver do mineiro. E por que o ministro não aceitou ser o orador da cerimônia? Olha, Monique, pelo que eu fiquei sabendo, ele abriu mão por uma questão. A cerimônia era para ser curta, o Fernando Pimentel, o governador, já ia falar, como falou durante 15 minutos, ele então abriu mão. Preferiu ouvir, quem sabe, os elogios feitos a ele pelo governador Fernando Pimentel.
Lindenberg, você continua aqui comigo, porque agora nós acompanhamos uma entrevista com um historiador que afirma ter acontecido uma série de erros envolvendo a morte de Tancredo Neves. Luiz Mir fez um estudo do caso que durou 25 anos, entrevistou mais de 40 médicos. Agora ele afirma que vai pedir a reabertura da investigação ao Conselho Federal de Medicina e aos Conselhos Regionais de São Paulo e do Distrito Federal. O presidente Tancredo de Almeida Neves poderia ter tomado posse. Ponto. Não havia risco de vida. Ponto. Houve um diagnóstico primário equivocado, houve um segmento a partir do dia 13 do exame feito na Granja do Riacho Fundo, houve um segmento equivocado, não se entrou com antibiótico terapia empírica, que era o necessário e que poderia ter estabilizado, debelado um processo infeccioso que poderia estar em curso. Não existe mais nenhum preceito legal, não existe mais nenhum código, seja civil, penal, não existe absolutamente mais nada que, de acordo com a Constituição brasileira, garanta o sigilo dessas informações. Já se passaram 30 anos. A própria Constituição e as próprias leis dizem que depois de 20 anos não há mais sigilo, inclusive médico. Ou seja, não há justificativa, não há impedimento legal, não há nenhuma barreira ética que impeça a sociedade brasileira de saber quem fez o quê, quais são as responsabilidades e fechar esse capítulo da história brasileira. Lindenberg, o que de verdade mito ainda pode surgir aí em relação à morte de Tancredo Neves? Há muita coisa ainda, sabe, Monique? Os 30 anos agora da morte, de Tancredo Neves, vai fazer com que muita coisa venha à tona. Tem uma biografia do Tancredo que está sendo lançada agora também, tem esse pedido, há um pedido de 3 anos atrás da família ao Conselho Regional de Medicina, pedindo ao Conselho Federal de Medicina, pedindo toda a documentação do caso para tomar alguma providência. É mais uma polêmica que surge e aí vamos ver que vai dar isso. É difícil, a essa altura, dizer onde vai chegar essa polêmica e esse caso levantado agora pelo Luiz Mir. Agora, o que é incontestável, né, esse legado deixado por Tancredo, né, que a gente estava comentando desde ontem, né? Sem dúvida, o grande legado do Tancredo é o da conciliação, onde ele construiu toda a sua trajetória política. E, lamentavelmente, a conciliação é o que mais faz falta no debate político atual. Tudo se faz hoje nos extremos e nada no meio, que seria o caminho traçado por Tancredo. Tem toda a razão. E a gente estava comentando sobre a medalha da Inconfidência. Essa homenagem ao presidente do MST também gerou polêmica, né? Muita polêmica, claro, natural. Mas é uma informação que eu tenho do governo, é uma reafirmação do governo com a questão da reforma agrária. E o PT é um partido que vem dessas bases sociais. Portanto, seria uma reafirmação disso. Agora é bom lembrar que em 1999, o governador Itamar Franco condecorou o estandarte do MST com a medalha da Inconfidência. Muito obrigada, Lindenberg, pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Monique. Essa edição termina agora. Um bom restinho de feriado e até amanhã. Ótima noite para você.